bem-vindos à casa. Uh, tivemos aqui um pouco a conversa entre todos e é só para vos dar boas-vindas enquanto amigos da casa. E porquê? Porque estive a fazer contas e acho que se somar os anos que conheço cada um de vocês, já começa a não ter anos suficientes para prefazer esse tempo. E daí que me sinto em casa, sinto-me entre amigos e amigos que têm acompanhado o processo do Torrance, o processo da criatividade, muito particularmente em contextos educativos, que é aquele que nós mais investimos e que mais trabalhamos. E este convite para estarmos aqui à conversa foi exatamente baseado nisto, vamos conversar sobre a temática que todos nós já temos andado aqui a falar, e até entre linhas, com alguns em particular, e na semana, que é a semana que se pretende celebrar a criatividade. A semana... Oi, desculpem, fiquei aqui de repente com o meu ecrã em grande instância e não gostei. Esta semana é a Semana Internacional da Criatividade, porque foi identificado até pelas Nações Unidas como a criatividade sendo uma das competências fulcrais para a saúde de todos, saúde dos países, saúde das pessoas, saúde das relações, saúde, e quando eu digo saúde, é saúde em todos os sentidos, não é só a saúde que aquela que nós perdemos quase nos anos transados. E como vimos, o perder a capacidade de saúde dos países, das economias, das pessoas, ou o medo da ausência de saúde, é alguma coisa que nos fechou em casa. E por isso a criatividade está muito conectada com a saúde de todos, a saúde da funcionalidade inclusiva. Deu o mote, esta semana e este ano foi o mote da Semana Internacional da Criatividade, é da relação criatividade com colaboração. E por isso também criatividade está diretamente relacionada com a saúde das relações entre as pessoas. E volta então a saúde, a relação entre as pessoas, a nossa relação enquanto organizações que temos vindo a ter ao longo dos anos. Porquê é que chamamos a este momento agora de abertura em Portugal da Semana da Criatividade? Porque chamamos a este momento convosco de criatividade sob diferentes perspectivas. Porque convidamos e trouxemos aqui a esta conversa diferentes representantes de diferentes organizações e vou referir, até porque temos aqui algumas pessoas que poderão não ter tido tanta atenção, que não são só os convidados, que são as pessoas que vieram a este encontro. Temos a Margarida Loureiro, que representa a Pró-Inclusão, que é a Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. Depois, com a conversa, perceberemos porquê a importância da Pró-Inclusão estar nesta conversa. O Fernando Sousa, porque é presidente da Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação. Está tudo explicado. O Fernando não só representa esta associação, como também tem estado a intervenção em contextos empresariais na área da inovação. E por isso traz aqui a visão empresarial e a visão da criatividade, da relação criatividade e inovação. O Pedro Cunha, que assume há um tempo enquanto diretor das Academias Gulbenkian do Conhecimento e que tem vindo a ter o historial, não só com as Academias Gulbenkian do Conhecimento, mas também em todo o seu processo na educação. Também a paixão do Pedro é a educação, não é, Pedro? Que as academias tiveram a fazer um trabalho muito alargado e muito profundo no desenvolvimento das competências criativas em jovens pelo país todo, com as referidas academias. Também, por isso, aqui representa a Gulbenkian nas suas academias. O César Israel Paulo, que neste
está aqui em representação da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, disse certo, porque li certo, César, pronto, ok. E em outras visões que também esteve connosco, e vamos também, ao longo do tempo, perceber as relações com a criatividade e com o que torna-se em particular da criatividade, mas porque chamarmos a Associação de Expressão e Comunicação Visual, porque é uma das expressões da criatividade de grande preponderância, enquanto mais não seja até em termos conceptuais, que muitos associam criatividade às expressões de comunicação, e caberá ao César desmontar ou montar este conceito. A Isolina, a Isolina Frade, é a representante da Direção-Geral de Educação, porque tem estado a trabalhar muito diretamente com a flexibilidade curricular e que traz, por isso, colado também assim o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Temos, pois, aqui um painel de conversadores, desde a educação, a passar por família, por inovação aplicada, etc. E cabe-me a mim pôr todos à conversa, e por isso vou-vos lançar poucas questões, não será o meu papel lançar muitas questões, mas vou pedir que duas abordagens, pelo menos passemos por 2 ou 3 abordagens. Num primeiro momento, tentarmos conversar sobre os conceitos que cada um tem sobre criatividade, como é que vê a concepção criatividade ou como é que percepciona a criatividade. Em um outro momento, a criatividade nos seus próprios conceitos, nos seus próprios contextos, já não tanto enquanto conceito teórico, mas em conceito prático, onde tem vindo a intervir, e seria muito interessante que pudéssemos também vir a tocar a relação entre criatividade e os objetivos do desenvolvimento sustentável, até porque as Nações Unidas fixaram o dia 21 de abril como o Dia Internacional da Criatividade, exatamente relacionando-os com a pertinência que a criatividade tem para o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Vamos então aqui iniciar a nossa conversa, porque vou passar para vocês, porque não sou eu que vou conversar, mas eu vou ter o prazer de conversar com todos. Lançar já conceito de criatividade. Estamos a falar de criatividade em diferentes contextos. Então, o que é para cada um de vocês? O que é que consideram que a criatividade possa ser, possa interessar, possa estar relacionada com o quê, com que conceito? Qual é o vosso conceito de criatividade? Para podermos alinhar parafusos. Não sei se devo dirigir a alguém ou se alguém arranca com a conversa. Alguém arranca, ninguém arranca, ainda estão todos muito sérios. César, o que me dizes? O que achas? Lança a tua conversa, por favor. Bom dia. Não sei porque, Ivete, mas tu gostas que eu comece os painéis. Bom dia a todos e antes de mais é um prazer estar aqui com todos vós, que muitos já os conheci em outros contextos e acima de tudo por este espaço da criatividade, mas também da educação. Como a Ivete disse, eu estou aqui no fundo em representação da APECV, mas o meu trabalho vai sendo realizado também no âmbito da educação. Sou dirigente da APECV, mas estou também na equipa de missão do Plano Nacional das Artes, e entre outros locais, e sou representante também no Conselho Nacional de Educação das Associações de Professores. Portanto, venho aqui falar um bocadinho, no fundo, desta ponte, criatividade, educação, professores, etc. Este evento, antes de mais, só dar aqui nota que é bastante relevante, julgo eu, não só pela pertinência do tema, mas também por marcarmos a agenda. Nós basta analisarmos o último relatório da Unesco, saído agora em novembro de 2021, o relatório Reimaginar os Nossos Futuros Juntos, o novo
novo contrato social para a educação, para percebermos naquela abrangência entre a colaboração e entre a capacidade de conseguirmos, no fundo, desenvolver com os nossos alunos e com a educação em conjunto os futuros, portanto já não é um futuro, futuros sustentáveis, portanto é um grande desafio que temos sobre a mesa e seguramente a criatividade é uma grande ferramenta. E isto de falar de conceitos, isto centrando um bocadinho só na questão do conceito de criatividade, não é fácil, não é? Nomeadamente uma palavra como criatividade, mas eu acho que é mais ou menos consensual que criatividade é no fundo implementar uma ação às ideias, não é? É no fundo realizar. Eu gosto muito de uma palavra que toca aqui com a questão da criatividade, que é a combinatividade, a capacidade de nós combinarmos, não é? De montarmos puzzles de formas diferentes, de montarmos novas resoluções para problemas antigos ou para novos problemas. No fundo eu julgo que neste espaço, que já é mais do que pós-moderno, hoje é possível combinarmos tudo e mais alguma coisa, e no fundo realmente a criatividade é esta nossa capacidade de cruzarmos o nosso banco de dados que vamos construindo ao longo da vida, no fundo os nossos conhecimentos, as nossas experiências, por aí fora. Eu no dia a dia diria que faço da criatividade uma das minhas principais ferramentas de trabalho aos mais variados níveis, nas tarefas que nos referi que vou fazendo. Eu diria que só pegando aqui por fim no que não é, isto porque a Ivete lançou a questão de como é que a APEC trabalha, não é? Também esta questão no território. Eu diria que nós temos sempre que desmontar, como somos uma associação de artes, não é? E também eu acabo de ter que fazer isso como coordenador intermunicipal do Plano Nacional das Artes, que é desmontar que as artes não é só para os artistas, não é? E a criatividade neste caso não é só para os artistas. Portanto, a criatividade, esta coisa de dividir os criativos e os não criativos deixa muito a desejar, não é? Até porque nós sabemos que as crianças nascem criativas e outro grande papel que eu ocupo, e muitos de vós ocuparão seguramente também é de ser pai ou mãe, não é? E nós, pelas crianças, percebemos como elas nascem criativas e como a escola lhes vai desmontando essa perspectiva, não é? Numa lógica muito, muito diretiva, não é? E portanto, esta questão de não é só para artistas, e é um dos combates diários que acabo de fazer, é realmente apelar para que a criatividade e as artes e as ferramentas das artes sejam ferramentas ao dispor de todos. Depois também aquela questão que também não é um dom à partida, não é? Pode haver uma questão mais inata ou outra, mas em boa verdade há ferramentas que se constroem, que ajudam a construir e a ser mais criativo. Temos aqui o Pedro Cunha, com as Academias de Conhecimento da Gulbenkian, que eu tive o prazer de participar no âmbito da Torrance, e com um impacto enorme, o trabalho que fizemos, nomeadamente em algumas escolas do país, mas também aqui em Vila Nova de Gaia, de onde vos falo, em que demonstramos nitidamente que os alunos, podendo ser criativos, saíram muito mais criativos e mais levaram para as suas famílias muitas das ferramentas da criatividade, o que também demonstra a nossa capacitação de tornar o ser humano mais criativo do que ele é. Outra questão que gostaria também de deixar é também a ideia da originalidade. Nós podemos ser criativos sem termos que ser sempre originais, não é? Portanto, é também outra situação que não há uma condição sine qua non de termos de ser originais, não naquela lógica mais, no fundo, contrária ao pós-modernismo, mais modernista, não é? Da ruptura sobre ruptura, estamos sempre numa ruptura constante. E aqui, por fim, também uma questão que me parece também central, é a questão do acaso. Portanto, isto toca um bocadinho na questão que falei anteriormente. A criatividade não é propriamente um acaso, aquela ideia da inspiração, não é? E do raio que vem de lá de cima e que de um momento para o outro nos transforma em seres altamente criativos. Portanto, tal como nos referia, há ferramentas, nomeadamente a Torrance também vai trabalhando no âmbito do Creative Problem Solving, que demonstram de forma absolutamente clara que nós podemos desenvolver nas nossas crianças, mas também não só nas nossas crianças, também nos nossos professores, no nosso sistema educativo, a criatividade. E aí eu deixaria para a resposta depois da questão 2 que a Ivete falava mais de contexto, porque parece-me realmente que quer na escola, quer na família, nós podemos desenvolver a criatividade e tornar uma escola muito mais flexível e tornar também a família um espaço muito mais aprazível de crescimento, como saúde mental e saúde emocional. Eu acho que, obrigada, César, acho que lançaste aqui um mote para o Pedro Cunha, porque chamaste por ele quando referiste as Academias Gulbenkian do Conhecimento e, Pedro, se calhar tu agora que estiveste a fazer inclusivamente a avaliação dos programas e
e estiveste envolvido na construção de indicadores de avaliação de criatividade, etc., talvez agora tenhas uma noção, já tinhas antes, mas tenhas uma noção mais forte do que é feito com um conceito correto, ou adequado, ou apropriado de criatividade, ou não, ou se alguma coisa mudou aí no teu conceito. O que é para ti a criatividade, visto pela tua experiência? Olá, bom dia Ivete, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, é um gosto enorme estar aqui. É importante este tipo de conversas, este tipo de reflexões, são sempre importantes, nunca são as suficientes, porque continuamos a viver numa sociedade que acredita que se herdam traços de personalidade, que se nascem com eles, se morrem com eles, numa sociedade que acredita que à escola compete ensinar a ler, escrever e contar, e que o resto ou não interessa, ou só interessa às famílias. E também numa sociedade, eu devo dizer, que ainda um bocadinho pós-rousseauiana, não é? Ainda na sequência do grande Rousseau, que acredita que nós somos todos naturalmente criativos, nascemos criativos e depois a sociedade e a escola dá cabo disso tudo enfim, e coarta esta nossa criatividade intrínseca. Ora, nenhuma das três é verdade, objetivamente. E ao dizer isto não quer dizer que eu saiba o que é a criatividade. São mais as dúvidas que eu tenho do que as certezas. Mas isto também faz parte daquilo que eu acho que é um ser criativo. É um ser que não se contenta, não se conforma com aquilo que é aparente, procura o que é latente. E isto aplica-se às relações humanas, a psicologia estuda muito isso, mas aplica-se a tudo o resto. À nossa relação com o conhecimento, à nossa relação com os factos, à nossa relação com a informação que nos é transmitida, à nossa relação com os valores e com as crenças dos mundos e das sociedades em que vivemos. No fundo, se eu tivesse que resumir o que é para mim a criatividade, eu diria que para mim a criatividade é uma gramática. É um código, que como qualquer código tem símbolos. E eu acho que há alguns símbolos na língua portuguesa que são a base, são os fundamentos do que é uma atitude. Eu acho que a criatividade, antes de tudo, é uma predisposição para. Não posso dizer que a criatividade seja um conjunto de comportamentos, porque é impossível tipificar todos esses comportamentos. Na psicologia da educação nós somos muito martelados, nós aprendemos a tipificar comportamentos, os adequados, os não adequados, os típicos, os atípicos, está aqui a Margarida Loureiro, somos muito martelados para isso, e eu quanto mais cresço na minha vida profissional, mais percebo que isso não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, o melhor é fugir disso, porque é impossível prever tudo e todos, a todo momento, e porque todos somos tão diferentes, e por isso eu diria que a criatividade é muito mais uma atitude, uma gramática, umas lentes que nós colocamos nos nossos olhos, e que, como eu dizia, para mim a criatividade é um código que tem símbolos, e na nossa gramática portuguesa há alguns símbolos que para mim estão muito associados à criatividade. E eles são advérbios e são conjunções, que nós todos aprendemos nas aulas de gramática, muito pouco criativas, que nós tivemos aqui há umas décadas atrás. E os símbolos são o i, e depois do i pode vir muita coisa, são o se, o condicional, são o mas, a adversativa, são o ainda, que nos abre o mundo para todas as outras possibilidades. Não é a mesma coisa eu, enquanto educador, ter perante mim crianças ou jovens que dizem eu não sou capaz de resolver este problema de química e deixá-lo ficar assim, ou ajudá-lo a pensar todos os dias que ele ainda não é capaz de resolver, ainda não foi capaz de resolver aquele problema naquela altura, daquela maneira, porque se calhar se for de outra maneira, ou com outro investimento, ou com outro contexto, provavelmente consegue. Portanto, é o ainda e é o porque nós estamos muito habituados a ver o porque como algo que serve para explicar, para justificar algo que já existe. Mas o porque pode servir para muitas outras coisas, pode servir para porque não, pode servir para porquê, não é? Abre, mais do que fecha, nós vemos sempre o porquê como alguém que já justificar algo que já existe. Mas ele é também algo que é uma ferramenta que nos ajuda a abrir para outras possibilidades. Portanto, eu diria que esta gramática, que, fazendo a ponta agora aqui para o desafio que me lançaste, é uma gramática que, para já, não é inata. Isso a ciência já estabeleceu.
é altamente aprendida e pode ser aprendida em qualquer altura da vida e, mais importante do que isso, pode ser aprendida em qualquer lugar. Portanto, não é um atributo específico nem da família nem da escola. É a sociedade toda. Este é um exemplo claro de que é preciso a aldeia inteira. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Depois, este tema da criatividade não é uma vitamina, a vitamina C de criatividade, que eu acrescento a uma escola ultrapassada, velha, vetusta, cansada, desmotivada, sentada, quieta e calada, como diz o João Costa, não serve de nada. E isso nós aprendemos com as academias. Portanto, agarrarem organizações que não funcionam e dar-lhe uma vitamina T ou C, no caso da criatividade, não funciona. Os resultados não aparecem e nós avaliamos 100 tentativas diferentes e percebemos claramente quais é que resultam e quais é que não resultam, e tudo aquilo que surge à margem da organização, como uma florzinha num quintal que não é regado, não vai florescer. E pronto, eu acho que paro por aqui. Isto é para mim o que é. Portanto, é uma gramática, são uma espécie de lentes. Por ser uma gramática, foi injustamente apelidada de soft, não é? É algo que não é hard, mas isso é um tremendo erro, porque para já isso não existe, essa distinção, e a psicologia também já mostrou isso muito bem, e a neurociência, já toda a gente mostrou, só alguns políticos é que ainda não perceberam. Mas isso não existe dos soft e dos hard, essa distinção não faz sentido, até porque a criatividade vive de processos cognitivos de elevada ordem. Ora, se é um processo cognitivo de elevada ordem, como é que isto é soft? Eu não estou a perceber, há aqui uma coisa que não bate certo. Porque ele exige raciocínio lógico, exige raciocínio lateral, exige raciocínio diferencial, exige atenção, exige memória. Eu acabei de dizer as funções mais básicas do nosso cérebro, não há mais do que estas. Quer dizer, eu disse todas, não disse mais nenhuma. Portanto, se a criatividade vive disso, a parte do soft escapa. Mas, de facto, é uma ferramenta a dizer que ela é uma gramática, é uma espécie de uma forma de estar no mundo. E eu acho que essa forma de apresentar a criatividade está correta. Para mim, a gramática, a criatividade é, lá está, esta gramática, estas lentes que nós ajudamos ou não ajudamos a desenvolver nas pessoas. Obrigada, Pedro. Juntando aquilo que o César disse, ou fazendo aqui uma ponte, essa gramática poderá ser uma gramática que depois constrói frases. Ou seja, que com estratégias adequadas, com os textos adequados. Frases que não têm que concluir com ponto final. São frases que podem acabar em perguntas, em exclamações, podem concluir com pontos de interrogação, com exclamação, mas que são conjunções e construtores de frases que levam ao questionamento e à ação. Obrigada. Mas, sabes que agora, depois de te ouvir, penso assim, na Margarida, pergunto-me assim, sendo a Margarida a presidente de uma associação que acompanha os professores, docentes de educação, estou a dizer direito ainda, educação especial, porque eu ontem disse assim uma calinada muito grande, disse professores de ensino especial, e ela depois explica a calinada grande que eu disse. Eu disse, se eu disser essa calinada em público, tu, por favor, corrige. Então já estou a aproveitar a dizer que é para ela poder desmontar, não só para comigo, mas com todos. Por isso, sendo a Margarida a pessoa que representa os docentes da educação especial, e tendo agora quer o César, quer o Pedro, lançado aqui de que é uma gramática, de que há um conjunto de estratégias a adquirir, mas que nós nascemos ou não nascemos, etc. Eu estava a ouvi-los e estava a pensar em ti, na conversa que até tivemos, porque conforme eu também já disse a ti e direi aqui agora perante todos, uma das coisas que me tem, eu vou dizer, chocado, preocupado, incomodado o meu ser ao longo destes 20 anos, ou mais de 20 anos de trabalho no Torrent Center e em particular com as temáticas criatividade e gestão emocional, mas a gestão emocional todos entendem que é para toda a gente, mas a criatividade nem todos entendem que é para toda a gente, e aquilo que me tem incomodado um pouco é que sempre que é possível selecionar alunos para participarem nos programas
que nós desenvolvemos, as crianças com deficiência ou com dificuldades de aprendizagem ou com algumas dificuldades mesmo sem deficiência, não são genericamente convidadas. Não por nós, porque não somos nós a selecionar os alunos, nós lançamos às escolas, nós lançamos às associações, etc. E como genericamente fazemos avaliações de impacto, temos sempre, quase sempre, o questionamento de quais são as características das crianças para termos a noção da avaliação de impacto. E ao longo destes mais de 20 anos, ou a criança está num contexto sala de aula e por isso não vai ser retirada no contexto sala de aula, mas genericamente elas não são convidadas para integrar estes programas. Então, pergunto-te e lanço-te a questão, Margarida, será que, ainda por cima, tendo o Pedro dito que é, e é verdade, que é uma competência ou é um léxico que depende de muitas competências cognitivas, como é que a criatividade é vista aí por esse lado versus estas opiniões? Bom, eu por acaso ia pegar nessa questão, mas na segunda fase. Ok. Então deixa para a segunda fase. Ia tentar primeiro fazer um enquadramento relativamente àquilo que para mim representa ser-se criativo e o que é o conceito de criatividade no geral, e depois aprofundar um bocadinho mais essa questão de que nós temos falado tantas vezes ao longo destes anos, não é? E que tem, depois desenvolvo um bocadinho mais à frente, mas que tem a ver com a representação que cada um de nós tem do outro. Não é? E das competências que o outro pode ou não ter. E isso tem implicações ou acaba por ter obrigar a um filtro daquilo que nós possuímos enquanto preconceitos, as nossas histórias de vida que criam um filtro sobre a forma como vemos o outro e aquilo de que o outro é capaz e o que o outro representa. Mas um bocadinho mais à frente, eu já noutro passo irei desenvolver. Olha, antes de mais, um bom dia a todos, porque ainda não tinha dito, e muito obrigada, Ivete e ao Torna-se pelo convite e pela confiança, não é? Afinal de contas, para além daquilo que tu possas ver em mim enquanto Presidente da Pro-Inclusão, temos muitos anos já de uma relação de amizade profunda e de conhecimento uma da outra e daquilo que cada uma vai desenvolvendo no seu trabalho e na sua vida. Portanto, é uma honra estar aqui. E é uma honra também estar aqui rodeada por pessoas que têm trabalhado tanto para fazer da criatividade e da inovação em áreas tão diversas, mas nomeadamente aquela em que me é mais querida, a educação. Pedro Cunha também já há tantos anos que nos conhecemos, desde o tempo em que o meu agrupamento foi para a Escola Tape e o Pedro aparecia lá como amigo crítico a ajudar-nos a pensar sobre aqueles contextos e a forma como cada um de nós poderia ver, olhar para aqueles alunos e para todos aqueles fatores que tanto interferem no modo como eles vivem, como sentem a escola e como olham para a aprendizagem. E eram sempre discussões e reflexões muito intensas e importantes, profundas e importantes. Tiveram efetivamente um impacto muito grande em mim e acredito em muitos colegas daquele agrupamento. Mas como tu nos dizes tantas vezes, Ivete, a vida é um exercício de partilha, não é? Esta é uma expressão importante para ti. E este é mais um desses momentos da tua vida e da nossa vida em que nos dispomos a partilhar estas experiências e estas reflexões em que descobrimos que, afinal de contas, o caminho para a construção do conhecimento, afinal, é um percurso sem limites, sem fronteiras, não é? E o César já há pouco pegava um bocadinho neste conceito, mas eu iria voltar a ele. Como é que todos sabem que o termo criatividade vem da expressão grega krainein, não sei se estou a dizer muito bem, mas que significa realizar, e também da expressão latina creare, não é? Que significa criar, fazer, brotar, crescer, enfim, tirar do nada. Pode não ser assim tão linear, mas no fundo estas ideias estão subjacentes. O que significa que é dar existência a algo novo,
algo novo que não tem que partir do zero, não tem, nem deve partir do zero. Aliás, o Pedro também falava nisso há pouco, e isto em qualquer área. E, de um modo geral, também, como dizia o César há pouco, é um termo muito utilizado para dar a ideia de que se trata de uma coisa nova, diferente, surpreendente, e as primeiras teorias, não é, sobre a criatividade tentaram explicá-la considerando-a sempre inerente à arte, não é, às áreas mais artísticas, pintura, escultura, enfim, nas suas mais diversas manifestações. Mas teorias mais contemporâneas quiseram desmistificar esta ideia e passaram a considerá-la como resultado da atividade de pessoas comuns e normais. E essa é também a minha perspectiva, ou seja, qualquer pessoa, aquilo que faz em função do seu cotidiano e dos desafios em que se vai deparando na sua vida, pode ser criativa. O que é que isto significa? Afinal, nós podemos perceber que as pessoas podem ser potencialmente, ou são, podem ser potencialmente criativas, umas mais do que outras, não é? E esta função, esta diferença pode ver-se a razões intrínsecas, a razões culturais, socioemocionais, de contexto, fatores que podem criar algum tipo de bloqueio a esta forma de olhar o mundo. No entanto, eu acho que há uma característica da criatividade que nós nunca devemos perder de vista, é que ela deve romper. Eu agora tenho estado a pensar nisto e fiquei a pensar, esta expressão romper não significa cortar definitivamente com aquilo que já existia. Nós temos que partir sempre dessa base, perceber o contexto, perceber as pessoas e os contextos e, em função disso, depois repensar. Portanto, esta questão do romper com os modelos pré-estabelecidos pode gerar aqui alguma discussão, mas deve, acima de tudo, promover e provocar renovação. Ou seja, em termos globais, e essa é a minha perspectiva, a criatividade deve ser a capacidade de criar uma solução. E esta solução deve ser, ao mesmo tempo, inovadora e útil, quer para o indivíduo, quer para a sociedade. Portanto, ser criativo, como já se disse aqui, é ser capaz de encontrar soluções inesperadas, soluções inovadoras, acima de tudo, soluções úteis, que façam sentido, que sejam significativas. O Pedro falava aqui numa questão muito importante, que é quando os alunos sentem que, a propósito da gramática, e, se, mas, ainda, e referiu aqui a certa altura o ainda, como quando o aluno, muitas vezes nós que estamos tão mais próximos dos alunos com mais dificuldades, em que esta palavra está tão presente na vida deles, ou melhor, eles nem compreendem exatamente a palavra ainda, dizem, eu não sou capaz, e nós temos que reforçar exatamente esta ideia. Não, tu ainda não és capaz. Neste momento tu sentes que ainda não és capaz, mas eu vou-te ajudar, o teu colega vai-te ajudar e, portanto, estabelecer aqui uma rede de colaboração, de partilha, de força, para que eles percebam que existe sempre a possibilidade de vir a ser capaz de fazer, vir a ser capaz de aprender, portanto, essa ideia é muito importante. Desmontar este não sou capaz é aquilo que nós designamos como o desânimo aprendido. É muito fácil eles entrarem neste quadro e convencer-se de que não são capazes do que quer que seja, não é? De pensar sobre as coisas, de fazê-las. E isto também tem a ver com a expectativa que os adultos normalmente têm sobre os alunos que têm mais dificuldades, não é? Inconscientemente, os adultos acham que aquela criança se calhar não vai conseguir. Está lá, pode não verbalizar, mas está lá, são mensagens subliminares. E isto tem muito impacto, esta mensagem subliminar tem muito impacto sobre o comportamento do aluno e a forma como ele encara a aprendizagem ou o seu sucesso, neste caso, o seu insucesso.
E isto veio um bocadinho depois, àquilo que irei desenvolver um bocadinho mais daqui a pouco, e que tu me desafiavas, para o qual tu me desafiavas, que é esta representação que eu tenho da criança, que tem mais ou menos dificuldades, que é mais ou menos, está mais ou menos disponível para fazer, para conversar, para aceitar desafios, e a relação do adulto com as suas crianças é muito importante para produzir impacto nesta mudança de comportamento. E a criatividade tem tudo a ver com isso, não é? Esta relação, como tu dizias no início, é a celebração da relação com o outro, da colaboração, é fundamental. Obrigada, e também é óbvio, obrigada por teres aceito este convite, que já tínhamos falado sobre isso. E muito obrigada. Lançaste aqui uma relação entre a criatividade e a inovação, e ao falar em criatividade e inovação, logicamente, que me parece o Fernando na mente. Fernando, quando te lançamos, eu conheço-te antes mesmo de eu achar que a criatividade era qualquer coisa que se pudesse trabalhar, conheci-te no âmbito da associação que ambos estávamos relacionados, a Associação para o Desenvolvimento da Criatividade. Persigo o teu trabalho muito de perto na intervenção com o mundo mais empresarial, com o mundo da intervenção local, e quando te lancei este convite, tu disseste uma coisa muito interessante, que é: Ivete, eu já não estou só na criatividade, eu estou na inovação. Então eu vou-te passar a palavra para que esta abordagem da temática criatividade seja vista por outra perspectiva, e não tanto na perspectiva educação. Depois voltarei à Isolina, que é da educação, porque assim ficamos aqui um bocadinho mais intercalados entre criatividade, inovação, criatividade, aprendizagem, e vem a criatividade e inovação. Fernando, é o teu momento. Muito obrigado, Ivete, pelo convite. Bom dia aos colegas e os parabéns ao Centro pela iniciativa. A criatividade precisa muito de coisas como vocês estão a organizar, e tenho muito gosto em estar aqui presente. Eu tenho que me lembrar que sou psicólogo, neste caso psicólogo social, e como sabem, sobre muitos conceitos, mas nomeadamente sobre a criatividade, toda a gente entende basicamente o que é e consegue explicar, exceto os psicólogos que complicam tudo, não é? E por isso eu tenho alguma tendência para simplificar, a ver se consigo comunicar com os meus colegas. E então, eu penso que toda a gente tem a ideia que a criatividade é a ideia, não é? E a inovação é pôr a ideia em prática. Eu não simpatizo muito com esta versão. Eu prefiro situar dentro da lógica individual e do grupo, quer dizer, quando falamos de criatividade, falamos de um fenómeno individual. E situamos as coisas dentro de uma atribuição, isto é, aquilo que o indivíduo acha que é original e útil num critério seu, nós entendemos como criatividade. Ou seja, o indivíduo pretende fazer melhor aquilo que faz. E então há aqui um fenómeno criativo. Quando outros avaliam o resultado dessa ação do indivíduo, quando há um fenómeno de atribuição, então estamos a falar de inovação. Portanto, para mim, eu situo as coisas muito nesta dicotomia. Criatividade, fenómeno individual, um processo fundamentalmente cognitivo, é um processo, não é? E a inovação é uma atribuição, quer dizer, no fundo, é criar valor. Quando as pessoas acham que aquilo que alguém fez criou valor, estamos perante um fenómeno de inovação. É claro que também há a questão da distinção de grupo e de indivíduo, não é? Criatividade, fenómeno individual,
inovação, fenómeno coletivo. E dentro das tais complicações que os psicólogos costumam fazer, esta foi a simplificação que eu fiz para mim próprio e que tenho tentado comunicar com colegas e outras pessoas, sem grande êxito, mas, enfim, pelo menos tento, não é? Portanto, já que me fizeram a pergunta, esta é a minha resposta. Bom, muito obrigada, Fernando. É simplificar para se conseguir operacionalizar, porque tudo que é complicado deixa de ser operacionalizado. Obrigada pela tua visão. E, obviamente, que agora lancei mais um desafio, que é à Isolina. Agora, Isolina, tu que estás no Ministério da Educação, tu que estás aqui para representar a voz de todos aqueles que querem trabalhar com as crianças, e as crianças são os nossos futuros inovadores, são os nossos presentes e futuros criativos. E qual é a tua visão de criatividade? É uma visão pessoal, é óbvio, não é? Olá, agradecer o convite que fizeram à DGE para estar aqui presente, de facto com todo o gosto que aqui estamos. E depois de ter ouvido tudo isto, de facto sobre o conceito de criatividade não haverá muito mais a acrescentar. Esta ideia de que é pensar de facto uma solução, quer para um problema que existe, quer para alguma novidade que se coloca. Mas, se calhar, em educação é muito importante perceber o que é que criatividade não é. E reprodução não é criatividade. E, de facto, aquilo que as escolas hoje têm estado a fazer, e pegando ali um bocadinho nas questões da gramática de que o Pedro Cunha falou, se calhar as escolas e os professores, de um modo geral, estão numa fase em que se calhar se interrogam o porquê, isto é, porquê é que fazemos assim, porquê é que pedimos assim, não é? E devemos estar naquela fase de porquê e se fizéssemos diferente, utilizando aqui estas expressões. Isto porque eu acho que já é muito claro para todos aqueles que estão na área da educação de que não estamos a falar de um dom, não é? Estamos a falar de pensamento criativo e estamos a falar do desenvolvimento de uma competência. Portanto, esta ideia de se achar que era um dom que estava lá e, portanto, por si só iria aparecer de uma maneira ou de outra, não. Portanto, e hoje eu acho que na educação e nos documentos que estão na base do trabalho dos professores, nomeadamente, como tu disseste no início, no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, esta ideia de que o pensamento criativo é de facto uma competência e que cabe à escola desenvolver é muito importante. Porque tu dizias também no início desta sessão que a criatividade é importante para a saúde dos países, tudo isso. Exatamente, nós precisamos, e hoje a sociedade exige muito isso, nós precisamos de quem pense soluções diferentes para os problemas que estão aí já, mas também para os outros que nós nem sabemos muito bem quais serão daqui a algum tempo. Portanto, a escola tem que ter muito presente hoje que pensamento criativo desenvolve-se, é uma competência que se desenvolve, e que a escola tem aqui, não só a escola, mas a escola tem de facto um papel e não pode desligar-se desse papel, não pode aliar-se desse papel. A escola reprodutora é uma escola, todos nós sabemos, não vamos repetir aqui outra vez, que é uma escola mais do que ultrapassada. E de facto e se nós queremos que a sociedade tenha jovens profissionais daqui a algum tempo, que sejam capazes de pensar soluções diferentes, e de facto há pouco, suponho que era o César que dizia, esta relação entre a arte e a criatividade é muito pobre, não é? O cientista tem que ser alguém criativo, tem que ser obviamente alguém que tem um conhecimento base, tem que saber coisas, aliás a criatividade não nasce do nada, não é? Ela implica um conjunto de conhecimentos, obviamente, tem que conhecer as soluções que foram encontradas anteriormente, tem que depois ser capaz
de ir à procura de novas soluções para aquele problema que tem ali à frente. Portanto, isso é muito importante, esta reflexão que hoje em dia se faz na educação no modo geral, mas que se faz nas nossas escolas desde há algum tempo a esta parte, e que eu suponho que começa a ser agarrada mais numas escolas mais no que noutras. E se calhar agora ficava por aqui nesta intervenção. Obrigada, Ezelina, e obrigada a todos, porque para já conseguimos dar uma ronda de opiniões sobre criatividade e todas, por um lado, se completam, mas por outro lado também nos abrem as perspectivas de começarmos a pensar, ok, e qual é o meu conceito? É muito simples nós dizermos, não, eu tenho o conceito certo, eu estou a pensar, eu sei o que é criatividade, eu sei o que é que a criatividade não é, mas eu vou lançar o desafio que tenho lançado, que é o meu papel nesta vida, é lançar desafios de quando nós estivermos a agir, quando estivermos na ação, tentarmos perceber qual é o conceito que nos está a levar àquela forma de dizer, àquela forma de solicitar, àquela forma de avaliar, qual é a nossa real percepção quando estamos perante atos de outros ou quando nós temos que decidir. Será que estamos suficientemente disponíveis para ouvir uma ideia diferente? Será que estamos suficientemente disponíveis para não considerar que nos estão a contrariar, mas a dar uma outra visão, a visão essa que se nós perguntarmos e porquê por aí? E se formos por ali? E se a vida não fosse assim? E se construísse de uma forma diferente? Há inclusive um projeto muito interessante a nível mundial que se chama mesmo o What If? E se? Por isso todo o trabalho é baseado em lançar só questão. E se tu pensas assim, e eu estou a pensar desta forma, e se nós juntássemos as duas perspectivas, como é que isto dava? E se quiséssemos avaliar o meu comportamento, como é que eu faria? Como é que eu avalio aquilo que eu está por detrás da minha ação? Pronto, então, com este desafio em mãos, que é, depois daquilo que nós pensamos, depois daquilo que nós conceptualizamos, como é que agimos, vai agora a segunda pergunta, ou o segundo desafio aos nossos dinamizadores, que é, e na vida prática, de cada um de nós como pessoa, e também, se assim o quiserem, claro, como pessoa, mas também enquanto interventores, porque somos todos interventores sociais, seja nas famílias, seja nas escolas, seja nas empresas, seja nos municípios, seja onde quer que estejamos em ação, quando nós estamos em ação, como tem sido a intervenção, como é que vocês avaliam essas intervenções, não tanto vossas, mas também daqueles que vos rodeiam, objetivamente a criatividade aplicada, qual é a vossa percepção dessa criatividade aplicada, da utilidade, das formas diferenciadoras que poderiam ser, do que é que tem sido a vossa ação enquanto elementos criativos de intervenção na comunidade? Era este repto que vos lanço, que fica suficientemente aberto para que possam expressar a vossa opinião sobre criatividade e prática, minha, dos outros, dos conceitos e dos preconceitos que aqui falamos, ok? Não queria ter que impulsionar quem, mas creio que vou ter que ser, vou ter que começar, por exemplo, pelo Fernando, que sei que tem uma intervenção que eu fiquei deliciada e disse, por favor, Fernando, da próxima vez que estivermos juntos, conta-me tudo, como é que vocês estão a aplicar a criatividade à melhoria em municípios. Fernando, não vou tirar mais o véu, deixo-te a ti para tu contar-nos a história de como é que a criatividade e a inovação têm acontecido agora no teu mundo atual, nesta vida atual, na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Arrancas? Bom, em complemento àquilo que eu já disse, da ação dos psicólogos, a minha opção também foi um bocado
complicado. Isto é, em vez de eu me limitar a tentar explicar às pessoas os conceitos e a forma de os melhorar, achei que podia conseguir que as pessoas realizassem coisas com a minha ajuda que de outra forma não realizariam. E, portanto, todo o trabalho da associação e tudo o que temos publicado tem sido de levar grupos de empresas, de autarquias, de associações não lucrativas a realizar projetos, a juntar pessoas, ou grupos pequenos, ou grupos grandes, já juntámos mais de 100 pessoas ao mesmo tempo, para fazerem coisas. Ora bem, quando somos nós a fazer, as coisas nem sempre correm bem, porque entre aquilo que nós gostaríamos de fazer e aquilo que conseguimos fazer vai uma certa diferença. Quando tentamos que sejam as pessoas a fazer aquilo que elas próprias decidem fazer, a coisa torna-se muito mais complexa. Ora, como nós atuamos sobretudo em Portugal, temos consciência de que o português é eminentemente um ser criativo. Ninguém tem mais ideias que os portugueses, não? E, portanto, aí estamos bem. O problema é pôr em prática. Talvez por excesso de criatividade, e quando digo excesso de criatividade, excesso de individualidade, é difícil pôr em prática quando falamos de grupo, porque desde que haja dois portugueses a decidir, a decisão é sempre só de um deles, com perda da visão do outro. Portanto, isso é uma caricatura que nós já conhecemos. Ora, a menos que sujeitos a uma liderança integradora, normalmente de caráter ditatorial, não é? Tipo Salazar, ou Marquês de Pombal, ou Dom João II. Não é? Mas pronto, sonhar não custa, e nós também continuamos a sonhar que é possível levar os portugueses a colaborar para realizar coisas em conjunto, trazendo para esse conjunto as várias criatividades geradas pelos vários conhecimentos que são pertinentes para um determinado objetivo, quer em termos de conhecimento, quer em termos de poderes, quer em termos de interesse na realização em causa. E então, o que é que acontece? Bom, tenho de ser honesto, não acontece assim muita coisa. Quer dizer, a primeira dificuldade é conseguir que os grupos definam objetivos execuíveis. Parece uma coisa simples, não é? Quer dizer, estamos, sei lá, a planear a melhoria de um aspecto qualquer, ou combinar, realizar determinadas coisas em conjunto. Em princípio, aquilo que as pessoas sugerem como ideias para a execução deveria ser coisas execuíveis. Mas não. É uma dificuldade extrema conseguir que as pessoas produzam ideias que não sejam para os outros fazerem. Ideias, estamos a tratar de um problema de melhorar, sei lá, a questão da alimentação, as pessoas querem resolver o problema da fome no mundo. E a gente diz, não, mas são coisas que este grupo tem a capacidade de fazer. Não há hipótese. As pessoas continuam a ambicionar grandes objetivos, coisas completamente irrealizáveis, ou então realizáveis por uma entidade que não aquele grupo. É para a Câmara fazer, é para a empresa fazer, é para o governo fazer, mas não para os próprios. E aqui eu confesso que não sei muito bem como melhorar, quer dizer. Se, ao nível das empresas, trabalhando com quadros, habituados a trabalhar em grupo enfim, com grandes capacidades de execução,
às vezes consegue-se fazer qualquer coisa. Quando vamos para outros fóruns de pessoas, de munícipes, de pessoas com menos educação formal, salta à vista esta dificuldade tremenda que nós temos em trabalhar em grupo. Parece um clichê, toda a gente fala em team building, em trabalho de grupo e tal, e portanto, qual é a dificuldade de trabalhar em grupo? Já trabalhámos assim na escola, já trabalhámos assim na família e tal, portanto, todos em princípio seríamos capazes de fazer trabalho de grupo. Não, não somos. Quer nos aspectos da liderança, isto é, da maneira como coordenar as outras pessoas a fazer aquilo que elas próprias disseram que queriam fazer. Quer na forma como as pessoas se comprometem coletivamente em fazer aquilo que elas disseram que queriam fazer, as intenções e a prática distam de muitos quilómetros de distância. E, portanto, no fim de uma sessão, todas as pessoas saem dali cheias de vontade de fazer, de mudar o mundo, e depois a execução, normalmente são projetos de 2, 3 meses, não é? A execução vai esmorecendo e a menos que haja realmente uma vontade férrea por parte da entidade que dirige os projetos, pronto, cada um distrai-se e vai fazendo outras coisas. Isto é um contraste flagrante com a formação que nós tivemos, muito nós, penso que a Ivete também, cuja base foi adquirida nos Estados Unidos, e numa cultura anglo-saxónica que o importante é a ideia. Eles trabalham imenso para conseguir realmente ideias originais e úteis para coisas que nos portugueses, aquilo, um minuto depois, já há milhões de ideias originais e úteis. E depois não se preocupam com a execução. Eles dizem, pronto, então vamos fazer, vamos concretizar esta ideia. E dizem ali 2 ou 3 coisas sobre o planeamento, vamos fazer uma reunião de coordenação neste dia e tal, mas pouco mais. E ao fim do prazo estabelecido, está tudo feito. Portanto, nós temos um problema cultural intenso, é claro que não será tanto como seria noutros tempos, mas ainda é muito acentuado. E é o drama que falava o Saramago, quer dizer, o Saramago dizia, eu hei de morrer sem perceber o povo português porque é que não colaboram uns com os outros. É um povo hospitaleiro, simpaticíssimo, porque é que não aceita colaborar e nesta recusa em colaborar está implícito a impossibilidade de fazer um progresso económico do país. Quer dizer, não há hipótese, não há hipótese. De maneira que, mas como eu gosto imenso deste país e não quero sair daqui, e tento sempre descobrir formas de tornear esta questão cultural, que eu tenho a consciência perfeita que não vai ser para o meu tempo, tal como o Saramago, eu também vou deixar este mundo sem perceber bem porque é que os portugueses não concretizam as coisas, mas acho que se eu contribuir para avançar 1 milímetro nesta dificuldade, já terei dado por bem emprego o tempo que passei neste mundo. Muito obrigado. Muito obrigada por essa perspectiva, por essa visão, porque nos toca a todos, porque todos nós somos portugueses e todos nós temos que pensar nisso que tu nos estás a dizer, aonde é que nós agimos assim. Pedro, estava aqui a ouvir a questão... Ui, fiquei mudo de repente. A questão do trabalho colaborativo, das organizações, das ações que é preciso fazer para que haja partilha, para que haja colaboração, para que haja intervenção, e tu estás responsável por um grande programa das Academias Gulbenkian de Conhecimento, onde a colaboração, a criatividade, o pensamento crítico, etc., foi visto em detalhe, foi intervenção por muita gente. Se calhar agora a tua intervenção pode vir nos trazer aqui a visão
organizacional / educação, que é uma visão diferente, mas antecedente, se calhar, à do Fernando. Podes avançar tu? Obrigado, Ivete. Nós, em 2018, partimos de uma pergunta muito simples, que era como é que nós podemos ajudar os jovens a encontrar o seu lugar no mundo, transformando-o. Como é que nós podemos ajudá-los a, por um lado, se adaptarem à inconstância, não é? E vou saltar essa parte do mundo VUCA, que toda a gente já ouviu 50 vezes, mas por outro lado também como é que nós os podemos ajudar a transformar essa realidade que eles vão encontrar e que nós não fazemos ideia de como vai ser, ninguém faz ideia. Todos os que arriscam dizer, os futurólogos, têm uma profissão santa, porque ninguém se lembra do que eles disseram daqui a 1 ano ou 2, portanto eles podem errar de forma gigantesca, que ninguém lhes vai cobrar esse facto. Vimos bem o que aconteceu há 2 anos com o início da pandemia. Bom, já ninguém se lembra daquilo que foi dito nessa altura, mas chega a ser divertido ir ouvir o que nos disseram os grandes especialistas, os grandes futurólogos da nossa praça. E de facto, motivados por esta pergunta, olhámos para o sistema educativo, e eu gosto de lhe chamar sistema, porque ele é muito mais do que a rede de escolas públicas e privadas. O sistema educativo envolve também a educação não formal, a educação comunitária, a educação familiar. O sistema é tudo isso, é um sistema, não muito organizado, mas é um sistema. E olhamos para os sistemas educativos e percebemos que havia claramente um gap, havia ali uma falha, e a falha era, havia muito boas intenções, havia muita vontade de um pequeno grupo de pessoas que queria muito levar estes temas, estas competências não académicas tradicionais para dentro das escolas, mas havia muito pouca evidência de como é que isso se podia fazer. Nós encontramos apenas 6 projetos a nível nacional que nessa altura, em 2018, tinham sido validados cientificamente como métodos robustos, com desenhos experimentais ou quase experimentais. Depois havia muitas outras experiências, mas que nunca tinham sido devidamente avaliadas. Provavelmente até seriam muito boas, mas nós não sabíamos nada sobre a sua eficácia, nem sobre a sua utilidade social, não é? Porque de boas intenções está o céu e o inferno cheios, não é? A questão é, concretamente, o que é que resultou e o que é que não resultou. Portanto, foi esta visão um bocadinho racionalista, cartesiana, que nós quisemos trazer, associar a boa vontade que existia à evidência científica, e para isso fizemos uma pergunta muito simples, no fundo, baseando-nos na criatividade das pessoas e das organizações que estão no terreno, e perguntámos muito simplesmente como é que vocês acham que estas competências se podem desenvolver. E quando falo destas competências, falo do pensamento criativo, mas falo de um conjunto de 7 competências no total, que na realidade não se podem distinguir muito bem da criatividade, porque a criatividade, enfim, ela é um conceito definido, como aqui já foi dito, teoricamente, de muitas maneiras diferentes, mas uma coisa nós sabemos, estas competências não são lineares nem estanques, portanto elas misturam-se umas com as outras, elas dependem umas das outras, num sistema muito complexo de teias e de relações, que tem mais de 20 mil ligações entre elas. A Universidade de Harvard fez um exercício absolutamente louco de tentar categorizar todas as competências sociais e emocionais nas diferentes etimologias, nos diferentes quadros teóricos, e chegou a uma coisa absolutamente louca, mas que está muito bem sintetizada num site que eu aconselho a ver, na Universidade de Harvard. Se procurarem por SEL Harvard, vão lá dar direitinhos. Mas falava eu de um conjunto de competências como a adaptabilidade, a autorregulação, a comunicação, lá está o pensamento criativo, o pensamento crítico, a resiliência e a resolução de problemas. E não é por acaso, nós escolhemos estas 7 competências, não foi por acaso. E também não foi por ter lido Saramago, apesar de, acho que todos adoramos e todos lemos praticamente tudo, se não tudo. Mas aquilo a que o Saramago se referia e que agora o Fernando citou, tem que ver com uma competência em concreto, ou 2 em concreto, em que nós, francamente, temos que melhorar. Uma é a autorregulação, que é a capacidade de fazer um plano, mas de o implementar e de ir regulando o processo de implementação e ter estratégias para o caso não correr como esperado, de planear o tempo, planear os recursos, planear o esforço, planear as parcerias. Tudo isso tem que ver com a autorregulação, que no fundo é aquilo que nós tentamos ensinar às crianças e aos jovens quando marcamos testes para daqui a 3 meses, quando marcamos trabalhos de casa para daqui a 1 semana. No fundo o objetivo é um bocado esse.
não resulta muito bem, porque depois raramente nós temos a possibilidade de ir continuamente aferindo se essa competência está ou não está a ser desenvolvida, se o aluno planeou ou não planeou, se implementou ou não de acordo com o planeado. Portanto, enfim, a tentativa é boa, o resultado é que não é grande coisa. E também de uma outra competência, que já aqui falámos, que tem que ver com a colaboração. Colaborar não é colocar as pessoas juntas numa sala e deixá-las ter boas ideias, é muito mais do que isso, e a colaboração ensina-se desde muito pequenino. Pronto, isto para responder à pergunta da Ivete, mas eu não queria falar sobre isto, sobre as academias, eu queria falar sobre outra coisa, que é, para mim, a pergunta inicial que fizeste, Ivete, criatividade nos contextos, eu pegando no contexto educativo, que é aquilo que eu conheço melhor e que tenho mais, sobre o qual tenho pensado mais, eu acho que o tema da criatividade coloca-nos 3 desafios importantes. O primeiro é um desafio de natureza pedagógica. A criatividade exige, como eu disse, autorregulação, exige cooperação, exige comunicação, exige a resolução de problemas, exige o pensamento crítico, exige um conjunto de outras competências, que claramente têm que estar na agenda de quem planeia o processo educativo. Apesar do processo educativo não ser totalmente planeável, mas ele é previsto, não é previsível. Pode-se pelo menos antecipar. E ele tem que estar na agenda. E só muito recentemente é que ele passou a estar, com a publicação do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, e mesmo com a publicação desse perfil, ainda muito caminho há para fazer, porque os professores, olhando para aquele perfil, fazem uma pergunta muito óbvia, que é, e então? E agora? O que é que eu faço? Para onde é que eu começo? Como é que isto se ensina? Isto é uma disciplina? Isto é em todas as disciplinas? Onde é que está o manual? Onde é que está o programa? Bom, são tudo perguntas legítimas que eu sei que a DGE tem vindo a responder desde que saiu o perfil, desde 2018, eu sei disso, mas sei que ainda estamos mesmo no princípio do caminho, porque a mudança que se pretende fazer é uma mudança de décadas, não é uma mudança que se meça em meses. E portanto há aqui um problema claramente de natureza pedagógica, é que a criatividade não vive no vazio, vive sob algo concreto, e o concreto são os conhecimentos e as capacidades que já estão previstos nos currícula, e também os conhecimentos e as capacidades que não estão previstas nos currículos e têm que passar a estar. E eu não vou dizer quais são. Depois tem um segundo grande desafio que eu acho que tem a ver com liderança. Eu não consigo distinguir o desenvolvimento da criatividade do conceito da democracia. A pergunta fundadora que tu colocaste foi o e se, e repara que o e se começa com o i, que foi a primeira que eu citei há bocadinho. O i, do e se, e por que não, e agora, e então, começam sempre da mesma maneira, que é o i. O i é algo que acrescenta. Não é? Eu estou acrescentando. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu vejo, eu quero acrescentar. E, portanto, eu ponho um i, ou ponho um ou. Não é? Eu tenho esta atitude, este growth mindset, esta atitude de crescimento e de evolução perante aquilo que eu tenho à minha frente. Não é? Isto não se faz de maneira nenhuma num sistema ou numa escola como aquela que nós conhecemos hoje. Isso tem que ser, para mim, isso é claríssimo. E é claríssimo porque tive a felicidade de estagiar numa escola que não era nada assim. Eu estagiei numa escola do movimento da escola moderna, tive esse privilégio. E eu percebi na pele, isto não vem nos livros, eu percebi na pele como é que todos os dias, desde os 2 anos de idade, as crianças aprendem que a realidade é perfeitamente transformável. E que este tem um papel nessa transformação. Que não compete ao adulto ou não compete ao professor decidir o que é que se aprende, quando e como e para quê e a que horas e para que nada disso tem que ser assim. Tudo isso é questionável. Tudo isso é questionável. E tudo isso tem regras, e tudo isso tem compromissos, e tudo isso exige colaboração, tudo isso exige negociação, desde muito cedo. Ora, não é nada disso que nós temos na escola tradicional. Na escola tradicional temos alguém que dirige e alguém que é dirigido. E, portanto, não é de estranhar que alguém que é educado a ser passivo perante tudo, continua passivo ao longo da sua vida. Isso não me espanta. Não deve ser uma surpresa para ninguém. Portanto, há aqui uma questão claramente de liderança distribuída, de liderança partilhada. Quando eu falo em liderança, toda a gente pensou no diretor da escola, mas eu não estava a pensar no diretor da escola. Eu estava a pensar no professor e nos seus alunos na sala de aula. Porque pode ser muito difícil mudar uma organização. Essa foi a minha vida, como lembrou a Margarida. Margarida, eu já não me lembrava desse nosso episódio, mas pronto, eu passei por esse papel de ajudar direções de escolas, ajudar escolas a colocar este e se diariamente na sua agenda.
Isto é tremendamente difícil, leva tempo, mas não é tão difícil. Eu, com o meu grupo de alunos, na minha disciplina, no meu nível, não é tão difícil. Eu agarrar no programa que os senhores do Ministério inventaram no princípio do ano, a fixá-lo no PowerPoint e dizer, meus amigos, é aqui que a gente tem que chegar. Agora vamos lá entender como é que nós vamos chegar lá. Este é o objetivo. É aqui que nós vamos chegar. E isto não é negociável. Agora, como, quando, porquê, como, com quem, onde, de que forma, para quê, tudo isto nós podemos combinar. E eu vi isto a acontecer com miúdos de 2 anos, de 3 anos, de 4, de 5, de 6, até aos 15. Vi, participei, fui agente ativo e aprendi que funciona muitíssimo bem, que os resultados são espetaculares do ponto de vista não só académico, os resultados são fantásticos, mas também do ponto de vista destas outras áreas que em 1995, quando eu estagiei, não se chamavam competências sociais e emocionais, era assim, era a participação democrática, era assim que se chamava, era a cidadania, e portanto há aqui questões de liderança partilhada, de liderança distribuída, que nós devemos de uma vez por todas estar disponíveis para mudar. E não são precisas leis, não é preciso a DGE, não é preciso o Ministério, não é preciso o João, não precisamos de nada disso. Precisamos de pensar, enquanto educadores, para que é que nós fazemos aquilo que nós fazemos? Para quê? E se respondermos genuinamente a esta resposta da mesma maneira que nós respondíamos aos 20 e poucos anos quando entramos nesta profissão, e todos entramos nesta profissão, a maior parte de nós entramos nesta profissão, porque queríamos muito ajudar os jovens a mudar o mundo. Se hoje respondemos da mesma maneira, de uma maneira próxima, eu quero muito ajudar os jovens a mudar o mundo, então eu tenho que ser consequente. E não posso pedir-lhes para estarem sentados e calados e quietos 60 ou 90 minutos de cada vez. Não faz sentido. A última questão, e assim termino, é política. Eu há pouco, quando dizia que para distribuir a liderança, ou as lideranças, para rever os papéis dos alunos, dos professores, dos pais, dos outros profissionais das escolas, não precisamos do Ministério, e é verdade que não precisamos. Não fui totalmente honesto, porque há aqui uma componente que é uma componente política. A política não é partidária nem governativa. É política no sentido de fazer escolhas. Para mim, política é fazer escolhas, é tomar decisões, é definir prioridades e defendê-las perante outras pessoas. E há aqui escolhas para fazer. E quando se define currícula, quando se define o que se avalia, como se avalia, quando se avalia, para que se avalia, quando se decide o que se certifica, como se certifica, para que se certifica, tudo isso implica escolhas. E as escolhas que nós fizemos até aqui foram sempre no sentido de desvalorizar estas competências de que nós estamos aqui a falar. Elas não são certificáveis, elas não são certificadas, elas não são avaliadas, elas não existem do ponto de vista de algumas das escolhas que nós, enquanto sociedade, fomos fazendo até aqui. Eu acho que há aqui também trabalho por fazer, eu sei que ele com certeza será feito, tenho uma mentalidade aberta e de crescimento, acho que ele ainda não está feito, mas vai ser feito e todos nós lá chegaremos. Obrigado. Obrigada, Pedro. Lançaste aqui desafios que eu acho que o César vai pegar neles, porque abriste aqui uma caixinha onde o César também tem estado em plena ação. César, queres completar aqui e dar aqui alguma do teu parecer sobre estas questões? Bem, antes de mais, é verdade, o Pedro Cunha colocou aqui uma visão muito realista do sistema, que eu também corroboro. Não repetindo algumas das questões que ele colocou, gostava de deixar aqui algumas notas. Primeiro, pegando no calados e quietos que ele referiu, parafraseando o nosso ministro João Costa, eu deixava aqui uma ponte para com as academias da Gulbenkian do conhecimento, exatamente numa vivência em 2019 no âmbito do projeto com a Ordem dos Arquitetos, em que estava numa sala, exatamente naquele momento de aquecimento do Torrance, o chamado Instant Challenge, que são aqueles minutos, que alguns de vocês conhecem, a fazer um exercício com a turma, e de repente abre-se uma porta que dividia as duas salas de aula, e do outro lado uma colega nossa, uma outra professora, diz o seguinte: colega, aqui está a tentar dar-se uma aula de português. Ou seja, eu acho que esta frase, eu às vezes repito-a como provocação, diz muito do que realmente nós temos no sistema educativo, em parte do sistema educativo, como eu gosto também de referir, pois há realmente também muito de bom a acontecer, não é? E temos que disseminar essas práticas, mas ainda há um bocadinho esta lógica da disciplina estruturante, do calado e quieto. Aqui está o silêncio na sala, há
a atitude correta, diretiva, não é? O professor está a dar a aula e vem este colega aqui do lado, durante estes minutos, a perturbar com ruído, coisa que é estranho acontecer, neste caso, na sala de aula, quando o que estava a acontecer, e quem conhece os Distance Challenge, são exatamente momentos muito emotivos, em que os alunos aquecem para uma sessão intensa de criatividade, não é? Que vai decorrer durante aquele tempo. Portanto, eu acho que nós, acima de tudo, pegando na questão dos caminhos, do e, se e o tal ainda, não é? Por onde é que podemos caminhar, nós temos que pensar realmente criativamente o próprio modelo escolar, ou seja, a questão do currículo, a questão pedagógica, e eu diria mesmo até a questão arquitetónica, ou seja, colocar a criatividade, no fundo, no debate educativo, não é? Pegando naquela ideia do relatório da Unesco, mais uma vez, dos futuros, não é? Como é que podemos pensar futuros, não é? Sem utilizar a criatividade, não é? Nomeadamente a lógica do pensamento futurista também, entender o que é que pode advir nos futuros e como é que nós nos podemos preparar para eles. Ou seja, se nós estamos a preparar crianças para os futuros, como é que ainda temos um sistema que pede acima de tudo a resposta, o concreto, não é? E não a pergunta, o questionamento, como é que se colocam as perguntas certas, como eu costumo às vezes dizer, a escola devia premiar as melhores perguntas e não propriamente respostas daquelas que nós já conhecemos, que nomeadamente grande parte delas estão escritas já à partida nos livros ou por aí fora. Portanto, nós estamos num modelo conformado, não é? Que vem da lógica de uma forma, não é? As disciplinas ainda estão, infelizmente, em muitos casos, muito desligadas, não é? Mas o que me preocupa mais do que isso são os alunos que estão desligados da escola, não é? E sem sombra de dúvida que a criatividade tem permitido, pelo menos pelo trabalho que eu vou vendo, que do ponto de vista organizacional, associativo e mesmo docente nas escolas, a criatividade vai fomentando esta ligação dos alunos às escolas, conectando, nomeadamente neste âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, tem esta capacitação para ligar projetos, ligar ideias, conceitos, ou seja, o que também nós no Plano Nacional das Artes andamos pelas escolas a tentar promover, que são mais do que projetos multidisciplinares e interdisciplinares, projetos transdisciplinares, não é? Em que a mobilização de conhecimento seja muito clara e que os alunos entendam para que serve o conhecimento específico da disciplina na resolução de problemas concretos. Eu diria então que esta questão da criatividade na escola, para onde e como? Como se falou há pouco na organização do currículo, nós temos 3 documentos orientadores, partindo do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que é um documento fundamental, não é? Que é o nosso grande orientador. Temos também as aprendizagens essenciais e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Com todos esses documentos, realmente o professor tem que tomar e toma novamente este espaço de ação de grande potencial, não é? De organizador, em que lhe permite gerir flexivelmente todo este know-how, não é? E proporcionar a aprendizagem, não é? Nunca nos esquecemos que realmente o centro da escola não é propriamente o ensino, mas sim a aprendizagem. Às vezes esse foco perde-se um bocadinho na nossa ação. Depois a questão, como o Pedro falava, da abordagem pedagógica na sala de aula. Isso aí é fundamental, a questão das metodologias, a questão da colaboração, a diversidade das abordagens, quer dizer, fala-se do Gardner há anos e anos e anos, mas ainda hoje as multi-inteligências não são propriamente trabalhadas, não é? Porque olhamos, no fundo, para aquela massa de alunos quase como um todo, vendo-os a esse nível da mesma forma. Portanto, criando as aprendizagens mais significativas, sabendo nós que as aprendizagens mecânicas acabam por ser efêmeras, não é? E as significativas são muito mais duradouras. Depois a questão, como eu falava há pouco, dos projetos transdisciplinares, mas os projetos que são democraticamente decididos, não é? Isto é fundamental, colocando esta questão no fazer projetos, não é é com, não é? Pegando o que há pouco também o Pedro falava, da questão democrática, não é? O aluno, a voz aos alunos, que tem sido hoje muito disseminada nas escolas, é tardia, não é? Nós devemos partir exatamente como o Pedro falava, ao contrário, não é? Partir da predisposição dos alunos, não é? Para depois pegarmos então em todos esses documentos orientadores do currículo e trabalharmos realmente em função dos alunos que temos diante de nós. Depois, a questão dos outros atores, portanto, temos os alunos, temos os professores, mas também hoje temos associações culturais, organizações, todo tipo de organizações que estão em volta da escola, que são parceiros educativos,
as próprias autarquias e ser criativo ao ponto de perceber como é que derrubamos estes muros que há anos andamos a tentar derrubar das escolas, não é? Que é vendo as comunidades como verdadeiras comunidades de aprendizagem cooperativa e comunidades educativas, não é? Isto também é um dos grandes desafios criativos que ainda nos custa, ao fim de tantos anos, colocar em marcha. Outra questão que eu gostava de realçar também, e há pouco referi, é a questão dos espaços arquitetónicos como potenciadores da aprendizagem, não é? Eu ouço muitas vezes falar das salas de aula do futuro, não é? Que já não são propriamente do futuro, mas hoje ainda se usa a terminologia. Todos aqueles espaços, aqueles 6 espaços, ou noutra configuração que possamos dar-lhes, são espaços que uma sala de aula normal pode ter, mas são lugares que todos eles devem ser dinamizados na sala de aula. Quando às vezes se fala da questão de uma parte mais explicativa e diretiva do professor, ela também tem que existir, não é? Não tem que só existir esse modelo, não é? Há momentos em que os alunos devem colaborar mais, devem utilizar competências no âmbito da comunicação. Portanto, pensar criativamente todo esse espaço arquitetónico das escolas, que eu julgo que aí a Parque Escolar esteve muito à frente, na altura, com a criação também das bibliotecas escolares, como numa lógica do centro da escola, não é? Da qual todos os projetos deviam emanar ou poderiam emanar. Portanto, eu julgo que essa questão arquitetónica é fundamental. É fundamental porque os muros são espaços também de intervenção nas escolas, e os corredores também o são para realizar amostras ou outras situações, e aquela questão que se levantava há pouco da democracia é fundamental também do ponto de vista de arquitetónico. Nós no Plano Nacional das Artes, o Paulo Pires do Vale, o nosso comissário, lança muito a questão lançou ainda há pouco tempo a questão do estilo. O estilo é uma questão fundamental, ou seja, nós não podemos dar uma aula sobre democracia tendo um professor em cima de um estrado com alunos em baixo, todos normativamente, todos colocadinhos em linhas, não os deixando de participar. Portanto, é uma questão mesmo de estilo. Dar uma aula de democracia é vivenciar a democracia. Portanto, esta questão dos espaços, do ponto de vista arquitetónico, também tem que ser trabalhados na escola. Por fim, talvez uma das questões mais fundamentais que eu vejo, como sou professor, não é? É importante também referi-lo, que é a questão de fomentar professores mais criativos. Nós sabemos seguramente que se os professores forem mais criativos na forma de estar, na forma que se apresentam aos alunos, de vivenciar o momento educativo, também seguramente, até pelo modelo de moldagem, não é, que nós sabemos que funciona, os alunos vão potencialmente ser seguramente mais criativos, não é? E a profissão docente deve assumir-se como uma profissão criativa, não é? E para termos a certeza que esses alunos também saem dos nossos espaços de sala de aula, e eu aí reforço um bocadinho também o projeto das academias, porque nós sentimos que os alunos estavam a ficar potencialmente muito mais criativos, derrubando grande parte daqueles mitos todos que referi há pouco, mas acima de tudo estavam também a tornar as famílias mais criativas. Há uma série de relatos e fotografias que os meus traziam de como estavam a transformar as suas casas. E isto é realmente um dos grandes caminhos também do próprio sistema educativo, que é a mudança não se faz só com os jovens e as crianças, não é? Eu até gosto de reforçar muito a palavra jovens e crianças, porque há um certo estigma do aluno. Eu às vezes, ao falar do aluno, lembro-me do aluno quieto e calado, não é? Nesta lógica, não é? Portanto, nós temos que estimular as crianças e jovens a alterarem realmente as suas famílias. Aqui, na questão da família, elenco 3 coisas muito rápidas. Há também espaços de criatividade na família e que têm que ser fomentados, não é? O tal sistema educativo é realmente muito mais alongado, não é? E as práticas parentais são também, seguramente, práticas educativas, e também muitas delas devem ser também disseminadas como boas práticas, porque há famílias que trabalham melhor do que outras, como é natural. Isto é um processo de aprendizagem e um processo contínuo. Primeiro, criar crianças que brinquem é criar crianças mais criativas, não é? Todos nós sabemos o quanto se ganha do ponto de vista emocional, funcional, brincando, não é? Negociando, simulando papéis, não é? Argumentando. Portanto, a brincadeira e o brincar é seguramente um ato fundamental para o estímulo da criatividade na criança e no adulto, não é? Porque não devemos seguramente baixar ao longo da vida esta nossa capacidade de brincar. Depois a questão das artes, da leitura,
da música, o próprio teatro, ou seja, criar no fundo crianças mais desenvoltas em todas estas artes, que hoje felizmente o perfil dos alunos coloca sobre a mesa como um grande espaço da ação da escola, mas em boa verdade nas famílias também tem que haver essa capacidade de criar estes espaços onde seja estimulada também a criatividade em todas estas áreas. A questão também de criar um bocadinho crianças mais desocupadas, porque o próprio ócio e a própria desocupação é também ela fundamental para o espaço, para a criatividade, para a desaceleração da vida contemporânea, ao mesmo tempo também até para retirarmos as crianças dos telemóveis e desses elementos mais digitais que já têm, acima de tudo, respostas dadas. E essas respostas dadas, deixem-me só fazer aqui um ponto, com uma coisa que eu vi há uns anos muito engraçada, foi a questão dos Legos, que os próprios Legos hoje em dia vêm com o modelo que temos que construir. E realmente é uma coisa que me fez pensar, porque uma caixa de Legos aleatória permite uma construção seguramente muito diferente da caixa de Legos que já tem no cartão exterior, não é? Como é que deve montar o próprio brinquedo, não é? E nós bem vemos, e quem tem filhos bem sabe, a beleza que é quando damos um brinquedo com alguma dimensão no Natal à criança e ela coloca o brinquedo do lado e brinca mais com a caixa, porque em boa verdade às vezes a caixa realmente estimula muito mais a criatividade e as crianças têm esse grande potencial para se interrogar. E aí eu julgo que quanto mais criarmos crianças que consigam interrogar o mundo e continuar a colocar questões, estimulando esse potencial de fazer as perguntas e as perguntas certas, é seguramente também criar crianças que sonham mais e que ao mesmo tempo, no meio de toda esta brincadeira, vão ser mais apaixonadas por si e mais apaixonadas pelos outros. Eu diria só mesmo para terminar, porque lanço depois o resto tenho para dizer para a tal terceira questão. Gosto muito... Poderemos não conseguir ter, porque estamos a chegar ao tempo, mas... Então deixo só no ar esta questão, esta frase lindíssima do Ruben Alves, que a criança é o lugar onde todo adulto tem de chegar, não é? Porque eu acho que realmente nós não podemos deixar de ser criativos a vida toda, durante a vida, não é? E nós temos que olhar realmente com outro olhar para as crianças, explorando acima de tudo os seus grandes potenciais. Obrigada, César, deste-me um mote e acho que, e vou aproveitar assim aqui para dizer, eu tenho estado a dizer no bate-papo, por isso no chat, quem tiver algumas questões para lançar, por favor, coloque-as e se não for agora, em outro momento conseguiremos partilhá-las com os dinamizadores. O César tem vindo a falar, Margarida, de crianças, mas ao encargo dos professores que estão na pró-inclusão, estão crianças que são crianças muitíssimo especiais, que agradecem o nosso cuidado especial, mas que não devem estar de fora das ações e de todos estes movimentos que temos estado a falar de potenciadores das competências criativas. Gostava de ouvir a tua voz, para que todos nós ficássemos não só mais sensíveis para a questão, mas também, e vou-te confessar, eu quando, já foi há uns anos atrás, mas quando na escola me quiseram dar um horário, mas olha, esta turma, aqui nestes horários vai estar juntamente com a equipa de ensino de educação especial, eu disse, a minha primeira resposta foi, mas eu não percebo nada disso. Eu não sei como fazer. Claro, isto já foram há uns anos, mas também confesso, não sei se sei fazer como tu e os professores que estão preparados para o efeito o sabem. Mas esta percepção de que nem sempre conseguimos lidar com todas as crianças na perspectiva global, que quer o Pedro, quer o César têm estado a transmitir, e que o Fernando nos mostrou que são os jovens que vão a seguir construir a inovação e são aqueles que no futuro vão conseguir participar em projetos como o do Fernando, por favor, ajuda-nos a ver melhor. Sem dúvida, Ivete, de facto, uma das grandes questões que se coloca é exatamente essa reação que normalmente os professores têm relativamente a estas situações diferentes, alunos diferentes que acabam por estar nas suas turmas. E a primeira reação é essa.
mas eu não percebo nada disto, eu não sei, eu não tive formação, o que eu não tive formação, eu não sei como fazer. É natural, não devemos criticar esta reação, nem devemos culpabilizar os professores por reagirem assim. Eu lembro-me que há muitos anos atrás, quando a SIDA ainda era um grande problema que se viveu na sociedade de modo geral, e algumas crianças também na escola, eu tive um aluno que tinha hemofilia e, portanto, apanhou SIDA numa das transfusões de sangue. E eu lembro-me perfeitamente quando cheguei à escola e soube que ia ter um aluno que era seropositivo, eu fiquei, eu não diria em pânico, mas fiquei muito preocupada. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar conhecer aquela situação. O que é que significava ter um aluno com essa condição de saúde dentro da sala de aula, quando naquele momento aquilo que me esperava era, eu diria, quase uma luta contra os colegas e as famílias, não é? Porque havia um preconceito muito grande. Portanto, esta busca do conhecimento é também, no fundo, aquilo que acaba por levar os professores, quando se deparam com um aluno com necessidades específicas, com grandes dificuldades, que tenham ou não uma deficiência associada, é esta busca do conhecimento que vai compensar este medo e vai diluir este medo, porque nós temos sempre medo daquilo que não conhecemos. Portanto, se eu procurar conhecer mais, se eu procurar as pessoas que eu sei que estão próximas de mim, que conhecem melhor aquele aluno, aquela condição que ele tem, eu também me sentirei mais tranquila e mais preparada para poder gerir dentro daquela turma, daquele grupo, aquela diferença, não é? Afinal de contas, são todos diferentes os alunos, não é? Um porque é mais ativo, outro porque é mais visual, outro porque é mais auditivo, enfim, nós somos muito... Eu, por exemplo, sempre fui uma aluna muito visual. Para mim ver os esquemas e os desenhos era fundamental. Aulas expositivas em que o professor só falava, para mim era... terrível, eu tinha imensa dificuldade. Portanto, cada um tem as suas características. Naquele caso de um aluno que tem ou não uma deficiência, que tem dislexia, que tem uma surdez, que tem uma cegueira, uma baixa visão, que tem uma paralisia cerebral, enfim, seja que condição for, tem características particulares e os professores de educação especial estão na escola exatamente para apoiar e colaborarem com os professores das turmas no sentido de lhes dar a conhecer que características gerais é que aqueles quadros normalmente têm, mas depois aquele aluno, que perfil é que ele tem, porque não é dizer um aluno com paralisia cerebral ou um aluno autista tem esta característica e, portanto, vamos só prestar atenção. Não. Isto não existem receitas, não existe ali uma lista de items que nós já sabemos ou que ficamos a saber que eles têm que cumprir. Não é isso. Cada criança é uma criança diferente, tem um potencial que é particular, que resulta do seu desenvolvimento, da estimulação a que foi sujeito, da sua família, dos amigos, dos professores que foi tendo, enfim, resulta de muitos fatores que interferiram no seu desenvolvimento pessoal e portanto, temos que prestar muita atenção ao seu quadro na globalidade. Mas tudo isso acaba por ficar diluído se efetivamente aquilo que já foi dito aqui muitas vezes, os professores conseguirem trabalhar colaborativamente. Por outro lado, eu lembro-me do Fernando há pouco falar a propósito das organizações e afinal de contas a escola também é uma organização. Quão difícil é este trabalho colaborativo, porque se a criatividade implica estar aberto ao outro, atento ao outro, acolher o outro, saber que o outro tem um ponto de vista diferente do meu, ou tem uma perspectiva da situação, ou da vida diferente da minha, e eu tenho que me desprender da minha visão para acolher a do outro, quando se trabalha em conjunto, isso pode acabar por gerar conflitos, não é? Porque eu não estou só nesta relação de professor-aluno, adulto-criança, eu estou a trabalhar com outros adultos que têm uma história
firme, não é? Uma história de vida, têm crenças sustentadas em função daquilo que foram vivendo, daquilo que foram aprendendo, daquilo que foram experienciando. E, portanto, essa flexibilidade com o outro que é adulto, que é um par, que é igual a mim, não é fácil, essa gestão. Portanto, eu percebi perfeitamente quando o Fernando apontava esta dificuldade nas organizações. E na escola também, nós dizemos frequentemente, todos os dias dizemos o quão importante é os professores trabalharem colaborativamente, mas isso significa desprender-me, eu libertar-me do meu ego, ou da minha, bom, enfim, não me interpretem mal, mas do meu lugar de poder enquanto professor, na sala de aula, perante um grupo, perante os alunos, para aceitar a visão do outro. E, portanto, por exemplo, uma das coisas que o Mel Ansco diz muitas vezes é esta relação de colaboração e de investigação, a ação que deve existir dentro da escola, que é os professores assistirem, por exemplo, às aulas uns dos outros, poderem conversar sobre as práticas que vão desenvolvendo dentro da sala de aula, a melhor forma de se relacionar e de explorar o potencial de aprendizagem de todos os alunos. E esta visão do outro que está mais distante daquele grupo de alunos do que eu estou, porque se eu sou responsável por um grupo de alunos, eu estabeleço uma relação de afetividade muito forte, muito intensa com esse grupo, e tal como nós, quando temos uma relação afetiva com alguém, eu quase me atrevo a dizer, ficamos cegos para alguns dos aspectos dessa relação, não é? Portanto, a visão de fora, mais objetiva, pode ajudar-nos a perceber algumas atitudes e eventualmente alguns preconceitos que nós possamos estar a transmitir e a bloquear a relação e a impedir o desenvolvimento do potencial de aprendizagem de todas as crianças, quer aquelas que têm maior agilidade e menos dificuldade, quer aquelas que têm mais dificuldades. E, portanto, esta colaboração, esta rede colaborativa é muito importante. E isto a propósito, como já referi, do conhecimento e indo um bocadinho àquilo que a Pró-Inclusão tem valorizado, é que efetivamente a busca do conhecimento é fundamental, e a Pró-Inclusão tem trabalhado muito nesse sentido ao longo dos anos. Enquanto associação de professores, nós temos um centro de formação e não só, um núcleo de investigação e outras ações que vamos desenvolvendo, que procuram exatamente isso, não só desenvolvermos conhecimento e fortalecermos o conhecimento nas áreas mais específicas da educação especial e da educação inclusiva, não é? Porque elas estão entrelaçadas, portanto, não só direcionadas aos professores de educação especial, mas a todos os professores, porque, na verdade, as turmas cada vez são mais diversas, não é? A diversidade tomou conta das escolas e não podemos aliar-nos disso, e, portanto, todos os professores se deparam todos os dias com situações que são desafiantes, e temos, eu quase me arriscaria a dizer que mais de metade, bem mais de metade dos professores que frequentam as nossas ações de formação, cursos de formação, são professores que não são professores de educação especial, o que é muito significativo, muito significativo. Portanto, nesse sentido, acho que o trabalho, tenho a certeza que o trabalho que temos desenvolvido tem sido muito positivo. E, portanto, é um pouco isso que eu queria dizer. Muito obrigada, Margarida, porque trouxeste-nos o sair de medos, e o medo de errar é algo que não faz parte do processo criativo, de facto, e só conseguimos acabar com o medo quando arriscamos querer saber e querer ter diferentes perspectivas e juntarmos a outros que sabem. E por isso, com isto, passo a palavra à Isolina, que vamos, com a Isolina, encerrar este momento de reflexão, sendo que, conforme tenho estado a partilhar no chat, este momento de reflexão sobre criatividade e as diferentes perspectivas, até na perspectiva de financiamentos, de contas, até na perspectiva, por isso, contabilística, económica, artística, etc. Temos vários momentos, mas este momento não pode acabar sem a voz da Isolina, que tem estado, cruza todos os dias com a realidade
da educação, mais escolas, mas que as escolas, como estão muito entrosadas também com o ambiente educativo geral e não apenas escolas, na tua visão, Isolina, de tudo aquilo que nós estivemos a conversar, é o teu momento para passares a tua visão e a visão de quem representas. Força. Pois, eu acho que desta segunda leva de intervenções, eu acho que há aqui um conjunto de aspectos que eu gostaria de salientar. A ideia de que há alguma mudança na educação, o Pedro Cunha falou nisso e, portanto, não vou repetir, nós já falámos aqui desde o início, desde a sessão do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. César também referiu aqui um conjunto de aspectos importantes e com o qual nós temos estado a trabalhar no terreno, mas há aqui, de facto, um desafio que é colocado hoje em dia às escolas, mas que não sei se é colocado ainda por toda a sociedade. A escola, é assim historicamente, não é? A escola responde à necessidade da sociedade. É a sociedade que diz qual é o papel da escola num determinado contexto. E eu acho que muitos de nós temos a noção de que a sociedade começa a exigir coisas que até há algumas décadas não exigia à escola. Mas eu também não sei se é já toda a sociedade, isto é, se já toda a gente se apercebeu que o papel da escola tem de facto que estar a mudar, porque a sociedade, obviamente, nas últimas décadas foi mudando muito. Mas esta ideia de que qual é o papel da escola e depois qual é o papel do professor. E, portanto, cada um de nós, hoje em dia, se calhar interroga-se, como dizia o Pedro Cunha há bocado, isto serve para quê? Não é? Aquilo que eu quero, o que é que eu quero dos meus alunos, qual é o meu papel no meio deste processo todo. Isto leva-nos à questão que há pouco o Pedro também falava, da partilha ou da democracia na sala de aula, o papel do professor na sala de aula também. Por outro lado, o professor precisa de estar seguro daquilo que está a fazer. E se calhar, neste momento, esse é ainda um entrave à mudança. Os professores não estão todos muito seguros neste processo de partilhar um pouco a liderança da sala de aula, ou ter um papel um bocadinho diferente na sala de aula, e trabalhar para aspectos que vão muito para além da reprodução que até há muito pouco tempo a sociedade dizia que era aquilo que se pretendia da escola. E, portanto, o professor precisa ter segurança neste processo de mudança. É isso, essencialmente, que, nomeadamente, a DGE tem feito no terreno, fazer desafios, acompanhar, dar algum apoio nesse processo de mudança, mas, de facto, como dizia o Pedro Cunha no início, temos a noção que há muita coisa para fazer e que não se pode esperar eternamente, não é? Até porque, quando olhamos para a escola, nós interrogamos-nos se os alunos estão motivados e empenhados naquilo que estão a fazer na escola. E para ter, de facto, um pensamento criativo, o empenho e a motivação é fundamental, são fundamentais estes dois aspectos. E se calhar os alunos não estão tão motivados como tu disse na escola, portanto também temos que nos interrogar. E, de facto, nós estamos aqui num processo de transição no sistema educativo, de modo geral nos sistemas educativos do mundo ocidental, não é? Em que ainda há um ponto de interrogação, se calhar, sobre o papel da escola e que ainda andamos aqui à procura um bocadinho do caminho. E os profissionais da educação também, sendo que eu acho que toda a gente tem presente que é preciso mudar e qual é o caminho em que essa mudança tem que fazer sentido. Obrigada. Espero que estas reflexões, obrigada, Isolina, muito obrigada, na tua visão, sob o ponto de vista histórico, que era a visão também que nos faltava. Esperamos, nós, enquanto Torrent Center, continuar a lançar este tipo de debates, este tipo, não tanto de debate, mas de conversas sobre diferentes perspectivas. É também nossa visão de que, se não ouvirmos quem está no mundo empresarial, se não ouvirmos quem está no mundo da educação, quem é pai e tem uma visão, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador, que não apenas escola. Enquanto sociedade não preconizarmos aquilo que
a minha África preconiza, que é para educar uma criança é preciso uma inteira aldeia, não estaremos provavelmente a corresponder com a escola aquilo que a sociedade precisa, nem estaremos a construir uma sociedade baseada em princípios éticos de colaboração, de partilha e de enriquecimento do todo. Esta é a nossa visão enquanto Torrance e por isso muitíssimo obrigado aos dinamizadores, àqueles que gastaram do seu tempo, que sabemos que neste momento, mais do que nunca, somos chamados a fazer tanta coisa e somos tão úteis em tanta coisa, mas disponibilizarem-se a estar aqui e gastar estas hora e meia, quase já passa mais de hora e meia, para além daquilo que tiveram que preparar, refletir e pensar. Muitíssimo obrigada pela vossa disponibilidade e também um grande bem-aja a quem conseguiu estar. Fui recebendo informações, estou no Conselho de Escola, estou no, como é que é, agora não sei dizer, espera, estou num Conselho dos órgãos de não sei o quê, estou numa aula, mas estou a tentar ouvir porque estou em trabalho de grupo, as crianças estão em trabalho de grupo, enfim, isto só traduz, e vou pegar aqui nas palavras do Fernando, que disse, nós precisamos de pessoas que lá no fim pensem melhor as suas localidades, pensem melhor colaborativamente e que intervenham com uma maior inovação, porque nós precisamos de inovação neste mundo. Significa que este é um pequeno grupo, mas é um grupo disponível para fazer isto acontecer. Ivete, permites-me só uma última com palavra? Certeza. Sim, senhora. Que eu acho que é fundamental. Nós temos estado a falar aqui da importância do trabalho colaborativo ao nível dos adultos. Não nos podemos nunca esquecer de ouvir a voz, no caso da educação, falo da educação, a voz dos alunos. Isso, sem dúvida. É por eles que nós estamos na escola e a escola existe por causa deles. Portanto, o que quer que façamos dentro da escola deve ter sempre a participação dos alunos e devemos ouvir sempre a voz dos alunos. Eles, melhor do que ninguém, nos podem ajudar a guiar para encontrar as melhores soluções. Mas eles são muito jovens, não sabem nada. Não pensam, não é? Inconsequentes, não é? Não. Eles sabem muito bem. Eles sabem muito bem. Nós precisamos é de ouvi-los com atenção e acolher a sua voz. E por isso nós também, Torrance, muito obrigada por dizeres isso, nós também queríamos recolher a vossa voz, a vossa opinião sobre, têm esse Forms, se não conseguirem agora, depois, daqui a pouco, mas precisamos da vossa voz, precisamos desta vossa participação, desta vossa dedicação, continuaremos convosco, se por acaso quiserem transmitir a vossa voz, é importante para nós conseguirmos fazer melhor. Porque temos a certeza que sempre, todos os dias, conseguimos fazer melhor. A todos os que estão aqui, porque a todos reconheço pelo nome, muito obrigada, amigos, por estarmos juntos e vamos continuar juntos a fazer acontecer. O próximo momento do programa será às 13h30, com o representante internacional da World Creativity and Innovation Week. Estão convidados durante 3 dias a estar connosco. No stop. Ok? Muitíssimo obrigados. Até breve. Até muito, muito breve.